Olá, eu sou Paulo Ferreira e mais um vídeo de FreeCAD para leigos. Nesse vídeo vamos fazer o último desenho, a última imagem da série de 6 vídeos fazendo tanto o Part Design quanto o Part no FreeCAD. Então vamos começar fazendo então um arquivo novo para finalizar essa série. Vamos deixar a janela lado a lado. Então aqui a gente vai definir como centro. Eu vou habilitar aqui os 3 eixos. Então aqui é a vista front. Eu vou fazer a peça a partir daqui para lá. Então vamos criar aqui, já temos, não temos ainda o body. Primeiro eu vou salvar aqui o arquivo. Então esse daqui é o F. Vamos criar então um novo corpo, Create New Body, Create New Sketch, XZ-Plane, que é a parte frontal, e eu vou fazer o arco. Temos um arco aqui de 40 de diâmetro, ou seja, 40 de diâmetro dividido por 2, 20 de raio. E vamos fazer também aqui um retângulo. Um ponto interessante aqui no FreeCAD, que ele é parecido com o padrão que tem em alguns softwares de CAD, que é o seguinte: se você selecionar daqui para cá, ele seleciona inclusive tudo que ele encostar. No caso, ele selecionou também as edges. Se eu selecionar daqui para cá, ele seleciona só aquilo que cabe dentro da seleção. Então, no caso aqui, ele vai selecionar somente os vértices. Se eu selecionar daqui, tudo que ele encostar, edges e vértices. Então, vou selecionar daqui para cá, que ele vai pegar somente os vértices. E vou colocar uma restrição entre eles. Aqui vai virar uma curva de construção, ou seja, ela não vai fazer parte da extrusão, ela só serve como auxílio. E eu vou colocar aqui as cotas. Aqui embaixo com 20. Eu não vou fazer esse fillet agora, eu faço depois. E também não vou fazer esses fillets aqui, vou fazer depois. E o comprimento dela é 75, da base até o eixo. Pronto. Agora eu vou aplicar um pad de 60. E aqui eu vou pedir para que ele seja reverso. Ele precisa ficar para lá. Então agora, olhando da vista frontal, é essa edge aqui que a gente vai aplicar o fillet. Então selecionamos aqui o fillet e aplicamos o edge e aplicamos o fillet. Aqui vai ser com 10. Também vou selecionar essas duas edges aqui e aplicar um fillet de 8. Ok, então temos agora essa parte aqui para fazer e o corte final, aqui e aqui. Então eu vou agora selecionar, criar um novo sketch e vou selecionar o XZ-Plane. View na altura do plane. Lembrando que essa peça ela não está colada, está a uma distância de 5 milímetros da borda. Mas esse posicionamento eu vou fazer depois. Vou pegar como referência esse arco. Tem um arco aqui na ponta. E tem um tangenciamento entre eles também. E também sobre o tangenciamento sobre a circunferência. Vou criar uma linha aqui para fechar. Por isso que eu vou fazer a perfuração por último, porque senão ela ia dar problema aqui. E aqui nós precisamos determinar a altura e o ângulo dessa parte aqui. Ó. Então, primeiro a altura. A altura é 39. E o ângulo em relação a esse eixo, 50 graus. E aqui temos um raio de 5. Vamos fazer o que agora? Vamos posicionar então esse sketch para cá.
Então vou selecionar aqui o sketch, venho aqui em data, dados, attachment offset, position, eixo Y. Se for o padrão, ele vai voltar 5 milímetros. Não, não é aqui. Então ele pegou para o padrão esse eixo aqui. E eu vou colocar então 5 negativos. Pronto. Então seleciono agora o sketch e aplico um pad de 10 milímetros. Também peço para ele ser reverso, ok? E agora vamos fazer as perfurações. Vamos criar um novo sketch. Podemos selecionar a face também, ou fazer o sketch através do plano XZ-Plane. View na altura do plane. Aqui temos um diâmetro de 18. Saio do sketch e vou aplicar um pocket total simétrico. Ah não, aqui não precisa ser simétrico, porque eu selecionei a face, ok. E por último esse daqui, também seleciono a face, crio um novo sketch. Ele está a 25 em relação à base. Então eu vou criar aqui, pegar duas referências, aqui, ele tem 16, eu vou criar aqui uma linha de construção, para deixar justamente no centro, e a altura dessa linha vai ser de 25. Então 16, 25, ela está bem no centro. E também aplicamos um pocket total. Ok, então a peça está pronta. A peça ficou pronta com relação a sendo feita no Part Design. E vou aplicar aqui a cor, uma cor diferente nela. E vou renomear também. Part Design, ok. Vamos agora fazer utilizando o Part. Então vamos desabilitar o último pocket que foi feito e habilitar todos os sketches. E basicamente vai ser a mesma coisa que foi feita no Part Design. Part, uma vez que aqui não tem espelhamento nenhum, então basicamente é o que foi feito no Part. Então vamos selecionar o primeiro sketch e vamos aplicar então uma extrusão, 60 milímetros. Então a gente seleciona agora a extrusão, vem aqui em data e coloca ela como reverso. Pronto. Agora aqui, a parte superior, também vamos aplicar uma extrusão, 10 milímetros, ok. Selecionamos a extrusão e também vamos habilitar aqui o reverso dele. Agora vamos selecionar esses dois e aplicar uma fusão. Temos agora esse pocket aqui, temos mais um pocket aqui. Então selecionamos esse sketch, aplicamos uma extrusão, ela vai precisar ter 60. Selecionamos ela e também vamos fazer ela reversa. Selecionamos então o corpo, que vai ser cortado, objeto de corte e cortamos. E por último essa daqui. Aplicamos um extrude, vamos aplicar um extrude de 20. E também vamos fazer reverso. Selecionamos a peça que vai ser cortada, a ferramenta de corte e cortamos.
E tá aí a peça pronta, feita no Part. Tem alguns detalhes, tem alguns cuidados a mais com relação ao Part Design, mas eu acho que deu para perceber bem nessa série de vídeos aqui, que tanto o Part quanto o Part Design, ele tem suas características, né? Tem horas que talvez você precise utilizar o Part, tem horas que talvez você precise utilizar o Part Design. Aí vai ficar a teu critério e, claro, precisa analisar o que é melhor para o projeto. Eu vou renomear aqui, não vou fazer pastinha porque não houve necessidade. Então aqui apenas como Part. Vou mudar de cor e de transparência. Agora que está pronto, vamos aplicar os fillets. Vamos aplicar o fillet inferior com 10 milímetros. E vamos aplicar os fillets aqui. Seleciona Edge, vamos colocar 8 milímetros. Tá tudo ok. Então voltamos a abrir o fillet. Selecionamos outra Edge e entramos com o valor novamente de 8 milímetros e apertamos Enter. A peça está pronta. Vamos alterar a transparência. E vamos pegar a cor que eu já havia colocado anteriormente. Vou copiar o valor. Copio e colo agora. Colo ele aqui. E pronto. Então finalizamos aqui essa série de 6 vídeos. Se quiser exportar, seleciona o elemento que você quer exportar e aperta Ctrl E. Ou vai no menu File Export. Espero que tenham gostado. Deixe um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.